Opa, tudo bem com você? Vamos lá então para mais uma aulinha de física. Senhoras e senhores, apostila número 4, página 102, aula 48. O assunto de hoje é geradores e receptores reais. Atenção para um pequeno detalhe. Você vai ver que em alguns momentos do vídeo eu menciono sobre geradores e receptores ideais. No entanto, esta matéria ela vem depois. Eu tinha gravado na sequência geradores e receptores ideais, mas para vocês o material traz o gerador receptor ideal e a lei de Ohm-Poillet depois, mais para frente. Então, às vezes eu vou mencionar um vídeo aí que eu já gravei, mas que não está aí, tá bom? Eu tinha gravado na sequência, mas então entenda que futuramente vai vir um vídeo sobre geradores e receptores ideais. Então o de hoje, geradores e receptores reais, apostila 4, página 102. Bora lá pro vídeo então! E vamos que vamos! Pessoal, vamos lembrar rapidamente o que era um gerador? Gerador de eletricidade, estamos falando de gerador elétrico aqui, tá? O receptor e o gerador aqui são elétricos. O que é um gerador? Gerador é um dispositivo elétrico que converte energia não elétrica, por exemplo, uma pilha, em energia elétrica. Olha aqui o desenho que eu fiz, ó. Isso aqui é um gerador. Está chegando nele aqui uma energia não elétrica, por exemplo, a pilha ou a bateria pega energia química e transforma em elétrica. Isso no gerador ideal era 100% dessa energia, vira 100% essa. Acontece que esse gerador ideal, às vezes a gente coloca no exercício, mas na prática o que existe são os reais. E o gerador real, nessa transformação de energia, acaba acontecendo o efeito Joule, que é a dissipação de energia ou transformação de energia na forma de calor. E essa forma de calor acaba sendo uma energia perdida, né? Porque eu preciso de energia elétrica, tá bom? Então a sua bateria, a sua pilha, ela não tem uma eficiência de 100%, mas eficiências são assuntos que nós vamos falar mais pra frente. Por enquanto, vamos apenas no básico do que é um gerador. E aí eu já coloco aqui na parte de baixo, e durante toda a nossa lousa, olha lá, vai ser assim, aqui em cima nós vamos falar de gerador e aqui embaixo nós vamos falar de receptor. E vamos fazer a comparação entre eles. Gente, a hora que eu explicar, eu acho que você vai entender, porque o objetivo final nosso aqui, antes que eu me esqueça, é bom falar sempre do objetivo final da aula, é que você saiba identificar um gráfico de gerador e de receptor, identificar o gráfico de cada um, a equação característica de cada um e o princípio de funcionamento, tá bom? Mas o mais importante é que você saiba usar as equações e identifique a equação. Então vamos lá. Muito bem, deixei desse lado aqui, ó. Então o nosso gerador está explicado. E o que é o receptor real? O receptor real é aquele que vai pegar essa energia elétrica aqui, ó, que veio lá do gerador. Por exemplo, o meu celular. Meu celular, ele tem a bateria é o gerador, e o celular em si é o receptor. Então ele pega a energia elétrica, ó, o rainho aqui, a energia elétrica, que veio lá daquele gerador, pega essa energia elétrica e transforma em energia não elétrica. Então ele transforma em energia luminosa, energia sonora, né? E tudo isso. Agora, essa transformação é 100%? 100% da energia elétrica vira não elétrica? Claro que não. Uma parte também é dissipada em calor. Essa transformação sempre tem um efeito Joule, sempre tem uma perda de energia na forma de calor, tá bom? Tudo bem. Então eu entendi que agora no real tem uma dissipação de calor, uma dissipação de energia, uma energia perdida, né, jogada fora, quer dizer, perdida no sentido de que a gente não usa, e que ela vai ter que aparecer na continha. Antes disso, vamos só combinar uma coisinha? Olha só, deixa eu vir aqui e vou sumir um pouquinho da tela. Pessoal, lembra que o gerador, até vou usar esse desenho como exemplo, esse era o desenho de um gerador antes, ó. Polo negativo, polo positivo, o do receptor o desenho era igual, um polo mais e um polo menos. Lembra o que diferenciava o gerador do receptor na aula passada? O que diferenciava era que o gerador, a corrente entra no mais, entra no menos, desculpa, sai pelo mais. E no receptor ele entra pelo mais e sai pelo menos. Tudo bem? Essa era a questão. Acontece que agora, para a gente fazer a representação de um gerador e de um receptor, tá certo? Representação simbólica, né? Usando o desenho. Além da fonte aqui, nós vamos associar a ele aqui, ó, um desenho de uma resistênciazinha. Essa resistência, chamada resistência interna, vou até fazer ela aqui de vermelhinho, só para manter um padrãozinho. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou fazer ela aqui de vermelhinho. Essa resistência, que é a chamada resistência interna, é aquela que faz parte da energia virar calor. É ali que a energia se dissipa na forma de calor. Só fechar aqui o polo B. Então agora, ó, o gerador ideal antes tinha só a DDP aqui, sei lá, era 100 volts. E 100 volts era mandada para o circuito. Agora não. Ela produz 100 volts. Uma parte é transformada na forma de calor
E o resto que sobra é o que vai estar nos polos desse gerador aqui, que nós chamaremos de U, que é a DDP útil. Então, isso aqui é a DDP total produzida. Aqui vai dissipar um pouco de DDP e o que sobra, que é o que sai dos polos, é a tal da DDP útil, tá bom? Então, é aqui, ó, só para você entender, vamos colocar os mesmos símbolos. Quem ali naquele desenho está fazendo o papel do gerador, assim, da quantidade de DDP total? É energia não elétrica, esse cara aqui é o E. Tá certo? Sei lá, esse gerador produz, que nem uma pilha, por exemplo, 1,5 volts, é o que ela produz. Ela manda 1,5 volts para o circuito? Não. Uma parte dessa energia vai ser perdida, que é o calor, e onde ele é dissipada? Ela é dissipada no, vou colocar a formulinha aqui, ó, no resistor, aí eu aplico o URI no resistor para calcular a DDP dele, né? R vezes I, que vai passar uma corrente nele, vai aquecer, R vezes I é a DDP do resistor. E o que sobra, que vira energia elétrica, nós chamaremos de U. O que é esse U aqui, ó? É o útil. O útil, tá bom? Então, olha lá. DDP total, DDP dissipada, DDP útil é o que sai da bateria. E como é que fica a equação característica desse cara? A pergunta é quanto de DDP essa pilha está fornecendo ao circuito? Então, ó, a DDP que sai nos polos AB, que é chamada de DDP útil, ela é o que ele produz menos o que ela consome internamente, que nós chamamos de R vezes I. Então, essa equaçãozinha, senhoras e senhores, guardem bem ela, é chamada de equação característica de um gerador. Guma, fala para mim os nomezinhos para eu anotar aqui. Então, anota, ó. Esse U é a DDP útil, que sai nos polos do seu gerador. Esse E é a DDP total produzida. Esse R vezes I é a DDP transformada em calor, a DDP perdida, vamos chamar assim. Tudo bem? Então, o que ele produz menos o que ele consome, o que sobra é o útil. Vamos comparar com o receptor? Olha, saiu a energia elétrica do gerador, chegou para o receptor. Então, esse U, que para o gerador é o útil, é o que sobrou, é o que fornece, para o receptor, concorda que é tudo, é o que chegou para ele? Então, esse aqui é o U, tá bom? Então, eu estou mandando U para o meu gerador, pro meu receptor. Meu receptor aqui é o ventilador, tá bom? Estou mandando U para o meu ventilador. Meu ventilador pega esse U, que é a energia elétrica, vai agora transformar em vento lá, vai girar o motorzinho para funcionar. Vai virar energia não elétrica. Então, esse cara aqui é o E', a força contra-eletromotriz. Acho que agora faz sentido, né? Força eletromotriz, a força que move, e a contra-eletromotriz é porque ela está desconvertendo, vamos dizer assim, tá bom? E aí aqui, obviamente, que nessa transformação daquela energia para essa energia, uma parte é dissipada na forma de calor. E aí, vamos completar nossa figura, que eu não completei aqui, né? Ó. Como é que ficaria o nosso receptor agora que tem resistência interna, que tem uma parte perdendo em calor? Então a gente também desenha um resistor nele aqui. E aí, esse resistor, só para diferenciar daquele, eu vou chamar de R', e aqui o polo B. Então, quanto é que eu tenho que mandar para o meu receptor? Tenho que mandar U. Pensa assim, ó. Se eu ligar essa bateria nesse ventiladorzinho, o U que sai daqui é o U que chega aqui. Então, o que para ele é útil, para ele é total. Então, eu mandei esse U. Chegou lá, sei lá, 80 volts, chegou para ele. O que ele vai fazer? Uma parte desses 80 ele desconverte, uma parte é aquecimento. Então, a equação característica de um receptor vai ser U, ou seja, a DDP nos polos do receptor é o mínimo necessário para o seu funcionamento, ou a força contra-eletromotriz, mais R' vezes I. Puxa, Guma, a diferença entre essas duas equações é só esse sinalzinho, né? É. E lembra que eu te falei que nem sempre o exercício vai falar para você, deixa eu sair da frente para você copiar, né? Nem sempre o exercício vai chamar de E e E', a gente vai ter que identificar se é gerador ou receptor. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a equação característica do gerador. Equação característica do receptor. Só fazendo um paralelo rapidinho para a gente continuar. DDP útil, total, desculpa, DDP total, é o que a gente pode até escrever aqui, ó. Vamos escrever? Ó, essa aqui, o E para o gerador é chamada de total. Então é DDP total. Essa DDP é útil. E essa DDP é dissipada. Vou colocar aqui, ó, dissipada, tá bom? Aqui, esse U, que para esse cara é útil, para ele é a total.
Aí ele pega essa total, uma parte ele transforma em vento, ventilador, se for o caso. Então essa daqui é a útil. E essa continua sendo a dissipada. Vamos pensar só em número rapidinho? Vou fazer só para vocês entenderem com o número. Ó, vamos fazer o seguinte. Esse gerador aqui produz 100 volts. Então é o E, 100 volts. Ele dissipa 20 em calor. 100 tira 20, sobrou 80. Pega esses 80, joga para o receptor. Chegou 80. O que ele faz com 80? Vamos supor que 10 ele perde em calor. Então 10 virou calor. Então dos 80, 10 virou calor. Quanto é que fica de útil para ele? Dos 80 gastou 10, 10 é calor. Ficou 70. Então se você somar 70 com 10, 70 com os 10, dá os 80 que chegou para ele. Deu para entender isso, pessoal? Cara, é extremamente importante. A gente vai fazer exercício para treinar isso. Se eu fosse você, eu faria bastante exercício, tá bom? Bastante exercício. Eu vou ver se eu consigo montar uma lista só de geradores. Vamos ver, nem que for com poucos exercícios, mas eu vou tentar fazer uma. E assim que eu fizer, eu aviso vocês, tá bom? Por enquanto fica só uma intenção aqui no futuro. E como eu disse para vocês no começo do vídeo, além de você saber as equações características de gerador e receptor, nós também temos que identificar o gráfico. Especialmente o gráfico do gerador. Porque olha só, vamos pensar aqui comigo, gente. Já marquei lá no gráfico, ó, é um gráfico U DDP por I. Então, DDP nos polos, por corrente que passa pelo gerador, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, na hipótese de não passar nenhuma corrente. O que significa um gerador não passando corrente? Um gerador desligado. Então, um gerador desligado não tem corrente. Se não tem corrente, isso aqui dá zero. Então, U igual a E. Foi o que eu marquei aqui, ó. U é igual a E para quando a corrente for zero. Tá bom? Tá. Conforme vai passando corrente, que a corrente vai aumentando, 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 o que acontece com a DDPE que sai dos polos da bateria? Olha, isso aqui é fixo, isso aqui vem de fábrica. Todo gerador já vem com um valor de fábrica de força eletromotriz, tá? De DDP total. Então, conforme a corrente aumenta, tiro desse valor, o dissipado, vai sobrando cada vez menos. Concorda comigo? Então, o gráfico desse cara vai diminuindo, a DDP vai diminuindo, 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 até chegar nesse ponto, que é a corrente máxima que um gerador pode fornecer. Essa corrente tem um nome, a gente chama de ICC, ou corrente de curto-circuito. ICC, corrente de curto-circuito. O que significa isso? Pessoal, concorda que esse valor é fixo? Vamos lá, 100. Concorda que essa conta que ela pode dar no máximo 100? Então, a corrente que eu posso fornecer é um valor que, quando multiplicado pela resistência, vai dar no máximo 100. E aí eu não forneço nada de DDP. Se eu não estou fornecendo nada de DDP, é como se eu pegasse uma pilha, colocasse um fiozinho ligado nos polos daqui e ligasse em nada. Ou seja, ele ficava descarregando. Essa pilha só está descarregando. Pessoal, essa situação é chamada de corrente de curto-circuito, também é conhecida como corrente máxima fornecida por um gerador. Ou seja, o gerador não consegue mandar corrente infinita, ele tem um limite, tudo bem? E o limite é estabelecido aqui através dessa DDP máxima que ele produz. Agora, ali, se você pensar que a corrente de curto-circuito é a corrente máxima que ele pode fazer, ou seja, é quando esse termo aqui dá igual a esse. Então essa conta dá quanto? Dá zero. Sempre que você tiver na corrente de curto-circuito, a DDP está dando zero. Então, coloca um zero aqui. Passa o R vezes I para cá positivo. Isola o R. O que você chega? R igual a E dividido por I. Olha lá, é um jeito de você calcular a resistência interna desse resistor. Eu vou pegar esse R, vou passar para cá mais e passo o I dividindo. E sobre I é uma formulinha que você pode usar. Só que aquele I que aparece ali é o ICC. Eu posso usar essa fórmula quando eu estiver na situação de corrente máxima ou corrente de curto-circuito. Tá bom? Tudo bem ou não? Só um detalhezinho matemático aqui. E é esse tamanho. O ICC é esse tamanho. Isso aqui é um triângulo retângulo. Se eu pegar um ângulo aqui, ó. Chamar esse ângulo aqui de θ. Tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Concorda comigo que eu posso definir também como a tangente de θ como sendo o meu R? Então, meu R também pode ser calculado como a tangente de θ nesse gráfico aí. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o gráfico de um receptor. Esse valor que aparece aqui já é o valor fixo que vem de fábrica, que é a força eletromotriz, que é a DDP total de um gerador, e conforme a corrente aumenta, a DDP diminui. Essa DDP que eu falo é a DDP medida nos polos. Como é que seria para o receptor?
O gráfico do receptor, ele não tem tantos segredos assim. Porque, por exemplo, ó, essa corrente não é a corrente que ele produz, é a corrente que está chegando para ele. Posso mandar para ele quanto de corrente eu quiser, correto? O receptor precisa de, no mínimo, que é o valor útil, no mínimo isso aqui de DDP. Então, esse valor aqui, ó, que eu vou chamar de E', é o valor mínimo de DDP que o meu receptor precisa para funcionar. Então, quando ele não estiver funcionando, que não tem corrente, U igual a E', tá aqui. Conforme a corrente vai aumentando, esse termo vai aumentando, que somado a isso dá uma DDP cada vez maior. Então, o gráfico aqui é uma reta crescente a partir desse ponto. E vai até onde, Guma? Até quando você aguentar mandar corrente para ele. Vai mandando corrente e a DDP vai aumentando. Então, aqui não tem corrente de curto-circuito, tudo bem? Lá tem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A aula, por enquanto, é essa. Agora eu vou gravar já na sequência a resolução dos exercícios da apostila. Então eu sugiro a você que tente fazer os exercícios da apostila, que geralmente são os mais básicos, vê se só com a explicação você consegue responder o exercício da apostila. Conseguiu? Beleza, só dá uma olhadinha na resposta e vê se você acertou. Ficou com um pouco de dúvida se fez certo ou não? Assiste o próximo vídeo onde vão estar as resoluções. Tudo bem? Um abraço a vocês e até a próxima aula já já!